Quando Jonas entrou pela primeira vez naquela pequena igreja, achou que finalmente tinha encontrado o lugar onde seria tudo perfeito. As pessoas sorriam, cantavam com alegria e pareciam caminhar lado a lado, sem falhas ou feridas. Ele acreditou que ali nunca haveria conflitos, decepções ou mal-entendidos. Mas com o passar dos meses, Jonas percebeu que aquela igreja, apesar de acolhedora, era feita de gente real. Gente que errava, que magoava sem querer, que carregava histórias e pecados como ele. Embora isso tivesse frustrado suas expectativas, algo novo nasceu em seu coração. A compreensão de que a verdadeira beleza da igreja não está na perfeição dos relacionamentos, mas na graça que nos ensina a perdoar, recomeçar e amar como Cristo nos amou. Essa é uma pequena história que serve de introdução aqui para o nosso texto de hoje. Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês na carta de Paulo a Filemon. É uma carta bem pequenininha, que está lá depois de Tito e antes de Hebreus. É uma carta de uma página, provavelmente, na sua Bíblia. Na minha Bíblia está na página 1310, se ajudar alguma coisa, alguém. Porque muitas vezes é difícil de achar Filemon, e eu reconheço isso. Filemon foi escrita pelo apóstolo Paulo, e como nós temos visto aqui nas pregações do pastor José Hilário, em Atos dos Apóstolos, e já dando um spoiler, Paulo vai chegar em Roma, tá bom, irmãos? Ele vai chegar preso em Roma, e acredita-se então que essa carta que Paulo escreveu a Filemon foi escrita nessa prisão lá em Roma, lá nos meados do ano 61 depois de Cristo. Quando Paulo chega a Roma, ele fica durante algum tempo lá numa prisão domiciliar, e existem 4 cartas que provavelmente Paulo escreveu daquela prisão. E mais ou menos nessa ordem, Colossenses e Filemon foram as primeiras cartas que ele escreveu, Efésios e depois Filipenses. Essas 4 cartas, também chamadas de epístolas da prisão, ou cartas da prisão, todas elas mencionam Paulo preso. E por que estou comentando isso? Porque, como eu acabei de dizer, Paulo escreveu essa carta junto com a carta aos Colossenses. Porque, de fato, Filemon era um irmão amado que provavelmente morava em Colossos, que era uma cidade mais ou menos próxima de Éfeso. Paulo, então, nas suas viagens, que nós já temos acompanhado nesses últimos meses e ano, Paulo, na sua terceira viagem, passa cerca de 2 anos lá na igreja em Éfeso, e Éfeso distava mais ou menos 150 quilômetros, talvez um pouquinho mais, de Colosso, então era mais ou menos perto, né, para aquela época é longe, mas era na mesma região ali da Frígia, da Ásia Menor, e provavelmente Paulo ou algum dos seus companheiros de viagem, de lutas, foi até Colosso e começou um trabalho lá, e aquela igreja então em Colosso estava fundada por intermédio do ministério do próprio apóstolo Paulo. Então Paulo conhecia aqueles irmãos, e aqueles irmãos eram amados por ele. Pois é, Filemon então está lá em Colossos, Paulo está lá em Roma, e Paulo fica sabendo de algo que está acontecendo com Filemon lá na cidade de Colossos. Então ele decide escrever uma carta para a igreja, mas uma carta especificamente para esse irmão chamado Filemon. E a respeito do que era essa carta? É isso que nós vamos ver essa noite. E essa carta vai falar um pouco sobre essa história que li aqui agora há pouco, sobre relacionamentos. Haviam problemas de relacionamento naquela igreja, havia problema de relacionamento especificamente com Filemon, e Paulo agora quer tratar deste caso especificamente. Quando nós lemos as cartas de Paulo, Paulo dá muitas orientações para como deveria ser a vida de um crente, e nós nos alimentamos disso até hoje, como nós devemos viver em santidade, como nós devemos amar e respeitar os nossos irmãos, como nós devemos servir junto com os nossos irmãos. Mas é interessante como Paulo usa essa carta de cunho pessoal, e Deus usou, o Espírito Santo usou, para servir como um estudo de caso para nós, para toda a história da igreja. Um estudo de caso que mostra, na prática, como lidar com relacionamentos dentro da igreja, e mais do que isso, como fazer com que esses relacionamentos sejam saudáveis.
E é sobre isso que essa carta fala, é sobre isso que nós vamos ver hoje. Então, espero que você já esteja com a sua Bíblia aberta em Filemão e vamos orar mais uma vez, colocando o nosso coração diante de Deus. Senhor Deus, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, de poder abrir a Tua palavra com liberdade, de poder lê-la, de poder refletir nas verdades que o Senhor nos ensina. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento para receber a Tua palavra, a Tua santa e bendita palavra. Mas mais do que isso, Senhor, que o Senhor venha com todo o Teu poder sobre as nossas vidas, transformar nosso coração e as nossas atitudes, para que possamos refletir que somos do Senhor Jesus. Nos ajuda nessa noite, Senhor, a sairmos daqui diferente de como chegamos, e que tudo isso redunde em glória ao Teu santo nome. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, vamos ver então três motivos que fazem com que os relacionamentos sejam saudáveis dentro da igreja. Nós vamos ver que os relacionamentos devem ser de cooperação, nós vamos ver que os relacionamentos envolvem exortação, e vamos ver que os relacionamentos também devem ser realizados e feitos na esperança da transformação que Jesus faz na nossa vida. Então, relacionamentos com base na cooperação, relacionamentos com base na exortação e relacionamentos na esperança daquilo que Jesus faz em nossas vidas. Como a carta tem 25 versículos, nós vamos ler aos pouquinhos, tá bom? Vamos ler então agora primeiramente dos versículos 1 até o versículo 7. É isso mesmo, a gente não fala capítulo, né? Porque só tem um capítulo, então a gente deixa o capítulo de lado e fala apenas os versículos. Então vamos ler Filemão, dos versículos de 1 a 7. Acompanhe comigo a leitura. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Amém. Essa primeira parte, nós vamos ver então que os relacionamentos da igreja devem ser de cooperação. Devem ser de cooperação em trabalho e em oração. Como toda carta, nós temos uma apresentação do destinatário, né? Para quem Paulo escreveu essa carta? Então, logo no comecinho, Paulo se identifica, ele como autor da carta, e ele se identifica como prisioneiro de Cristo Jesus. Como eu já disse anteriormente, Paulo estava encarcerado, estava preso, esperando o julgamento lá em Roma, talvez trocar um papo lá com o César, visto que ele havia apelado para César, né? E nós vimos isso na semana passada. Então, Paulo está preso, e junto com ele está lá o irmão Timóteo. Não porque Timóteo estava preso junto, mas porque provavelmente Timóteo estava servindo Paulo naqueles dias de prisão. Então, os dois, em conjunto, estão escrevendo essa carta, e o destino é o amado Filemão. Nome engraçado, mas faz parte da vida. E ele diz aqui, já logo no versículo 1, algo interessante, dizendo que ele também é nosso cooperador. O que é um cooperador? É alguém que trabalha junto, alguém que coopera com a mesma função, com o mesmo objetivo. E vamos ver, então, que esse relacionamento de cooperação já existia entre Paulo e Timóteo e Filemão. Vamos ver a seguir que ele também vai chamar Arquipo, que é o terceiro nome que tem aí, como nosso companheiro de lutas, ou seja, alguém que batalhava junto as mesmas lutas do ministério. Qual era o objetivo de Paulo? Espalhar o evangelho por todo mundo. Então, o que nós esperamos que Filemão e Arquipo e Áfia e a igreja estava fazendo? Nessa mesma luta, eles tinham o mesmo propósito, o mesmo objetivo, e eles estavam trabalhando juntos nesse objetivo. Então, primeiramente, vemos aí que os relacionamentos saudáveis na igreja, eles surgem de pessoas que trabalham em conjunto.
trabalham em cooperação. Isso pode parecer simples, mas como é difícil fazer 2 ou 3 pessoas trabalharem com o mesmo propósito. Talvez isso seja uma luta também na sua casa, talvez seja uma luta no seu trabalho, talvez seja uma luta também aqui na igreja. Porque quando 2 pessoas estão juntas, 2 pessoas têm ideias diferentes. E pode ser a coisa mais simples do mundo, né? Vamos lavar louça junto? Um vai querer lavar de um jeito, outro vai querer lavar de outro. Um vai querer enxaguar de um jeito, outro vai querer enxaguar de outro. E um vai querer secar de um jeito, outro do outro. Temos 2. Se a gente trouxer mais uma pessoa, a gente vai ter a terceira ideia. E vai ser mais difícil. Quanto mais gente tem, mais difícil de trabalhar em cooperação. E quando as pessoas não estão trabalhando em cooperação, elas estão lutando uma contra a outra. Querendo disputar para ver quem faz mais, quem faz melhor, quem faz mais rápido, quem faz certo ou quem faz errado. E a partir disso começam os julgamentos e as críticas, porque eu estou fazendo certo, você está fazendo errado, você deve ser punida porque você está fazendo errado. E é muito natural que no meio da igreja haja competição, haja disputas, haja discórdias. Eu nem vou falar aqui da cozinha, eu não sei como é a cozinha aqui, deve ser tudo perfeito, né? Mas, e tem lugar que quando chega na cozinha para fazer lá um salgado, sai um quebra-pau danado, porque cada um quer fazer de um jeito, e ninguém aceita a ordem de ninguém. Isso acontece nos ministérios de música, isso acontece nos ministérios diaconais, isso acontece entre pastores. Quantas vezes pessoas que deveriam estar cooperando umas com as outras, estão disputando umas com as outras? Esses dias lá em casa nós temos uma lista de tarefa, e eu tive que usar esse texto de Filemão, dizendo, olha aqui como Paulo estava chamando aqueles companheiros de luta, olha que lindo que é, como todo mundo trabalha junto, porque na nossa casa nós estávamos disputando as tarefas, criticando quem faz ou quem não faz a tarefa. E isso a gente precisa ser transformado, porque relacionamentos saudáveis só vêm por meio da cooperação genuína do trabalho. Era isso que Paulo começa elogiando aqueles irmãos que, de fato, ele reconhecia, estavam cooperando com o trabalho evangelístico da igreja do Senhor Jesus. Mas a outra coisa interessante é que Paulo, ele escreve não apenas para Filemão, mas ele escreve para Filemão, para Áfia, uma mulher, uma irmã, uma mulher convertida, e para Arquipo. E a ideia aqui é que se trata de um núcleo familiar. Provavelmente, Áfia era esposa de Filemão, e Arquipo, muito provavelmente, era filho deles. E há uma coisa interessante, quando nós vamos lá para Colossenses, no capítulo 4, versículo 17, quando Paulo está se despedindo da igreja em Colossos, ele diz assim, e digam a Arquipo, esse mesmo Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Tudo indica que Filemão, então, era um senhor e a sua família era bem envolvida na igreja. E que provavelmente Arquipo era o líder daquela igreja que se reunia nas casas. E veja que ele também diz que isso era para a igreja que se reunia onde? Provavelmente na casa de Filemão, Áfia e Arquipo. Então veja que os relacionamentos saudáveis, eles acontecem no meio da cooperação, mas eles acontecem também nesse misto do núcleo familiar e do núcleo familiar mais estendido que é a igreja. Ou seja, a igreja ficaria sabendo de tudo aquilo que estava sendo escrito para Filemão, como testemunha, como incentivadora, mas também como parte da solução dos problemas que acontecem. Mais uma vez, nós vemos a cooperação de toda a igreja para a resolução de problemas de relacionamento. E aí no versículo 3 ele fala que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, seja com todos vocês, ou seja, tudo isso depende da graça de Deus. Viver em cooperação, viver unidos na igreja, viver unidos como família, depende da graça e da paz de Deus. Porque em Cristo Jesus nós temos paz, certo? E quando vivemos com outras pessoas que também têm Cristo Jesus, elas também estão em paz. Então, o meio da igreja, o meio da família de crentes, deveria ser o lugar mais pacífico do mundo. Muitas vezes não é. Mas Paulo deseja que isso aconteça com eles por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 4, agora Paulo vai falar sobre a cooperação em oração. Assim como tantas outras cartas, Paulo começa dando graças a Deus, dizendo que ele lembrava de Filemão nas suas orações. Isso indica uma coisa bem básica no começo. Paulo tinha momentos de oração.
Quantas vezes negligenciamos as orações uns pelos outros? Quantas vezes negligenciamos a nosso próprio tempo de oração com Deus? O tempo em que a gente pode não apenas estar fazendo coisas para Deus, mas apenas estando com Deus, falando com Deus, abrindo seu coração para com Deus e buscando a ajuda que só pode vir de Deus. Muitas vezes achamos e espiritualizamos demais a oração, crendo que nós precisamos ir para um monte ou dedicar tempo exclusivo e tempo longo de oração, e muitas vezes nos esquecemos de que poucas orações e pequenas orações também são importantes e fazem parte da nossa vida. Mas com Paulo nós aprendemos, carta após carta, que é importante termos momento de oração. E o que ele fazia nesses momentos de oração? Bom, simplesmente ele falava com Deus, mas vemos aqui que ele apresentava e que ele se lembrava de alguém, de pessoas específicas durante a sua oração. E é isso que ele fala para Filemão. Filemão, eu estava orando e eu me lembro de vocês. Eu me lembro de você na minha oração e eu agradeço por você. Eu dou graças a Deus. Eu fico feliz porque você existe e porque eu te conheço e porque você está em Jesus Cristo. Mas haviam motivos que deixavam ele mais felizes e gratos por causa de Filemão. É isso que ele fala no versículo 5. Ele tinha um motivo porque ele ouvia falar da fé dele em Deus e do amor que ele tinha por todos os santos. Então, Filemão não parece ser um crente comum, parece ser alguém que de fato amava a Deus e as pessoas reconheciam isso na vida dele. Ao mesmo tempo, eles percebiam, e a igreja percebia, e Paulo sabia disso, que ele amava os santos, amava as pessoas da igreja, amava as pessoas com que ele frequentava, que frequentavam a sua própria casa. E esse era um motivo de grande gratidão de Paulo diante de Deus. Quando você está orando, você se lembra de algum irmão da igreja? E pensa, puxa vida, aquele irmão lá é uma bênção. Como eu sou feliz de conhecê-lo, de ver ele servindo, de ver ele amando, de ver ele abrindo a casa dele para receber um grupo de discipulado. Como é bom quando ele ministra, quando ele canta, quando ele toca, quando ele está na recepção. Eu amo quando aquela irmã está na cozinha. Que delícia que é o salgado que aquela irmã faz. Que nós possamos nos lembrar, semana após semana, daqueles irmãos nossos que estão perto da gente, e que fazem diferença, que tornam o nosso dia mais feliz, que tornam nossos domingos mais alegres, que a gente sempre se lembre de levar isso em oração a Deus, dando graças por Ele. Mas Paulo não para na gratidão. Paulo também tem pedidos a fazer por Filemão. E aqui no começo da carta ele diz isso para Filemão claramente. E diz, Filemão, além disso, no versículo 6, eu oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz. Ou seja, você tem comunhão, nós cantamos sobre comunhão hoje, você tem comunhão por causa da sua fé, da nossa fé, nós todos cremos no Senhor Jesus e nós vivemos numa comum união, domingo após domingo, semana após semana, aí na sua casa. E aí a ideia de Paulo é que essa comunhão verdadeira, motivada pela fé, ela se torne eficaz, ela seja produtiva na vida de Filemão. Reconhecendo que Filemão não era um crente perfeito, que ele ainda precisava ser aperfeiçoado. E para isso ele conta com o poder de Deus. Porque se Deus não agir na vida de Filemão, Paulo não pode fazer nada. Então Paulo está aqui dizendo, nas minhas orações eu peço para que você cresça. Cresça no quê? Cresça no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós. E aqui essa oração, esse versículo é um versículo difícil de ser traduzido. Os comentaristas dizem sobre isso, sobre a dificuldade de traduzir esse versículo. Se você talvez tenha alguma diferença na tradução, mas o fato é que a ideia que ele está tentando transmitir é que o fato de Filemão trabalhar junto com outros irmãos pela fé, isso pode transformá-lo a ser alguém que usa o bem que Deus fez para ele, para os outros. Que essa bondade que vem de Deus possa se refletir nos relacionamentos dele, trazendo coisas novas que vêm de Cristo para aqueles que estão servindo no ministério junto com ele. E essa informação é bem importante para o restante da carta. Guardem isso. Paulo está orando a Deus dizendo,
Filemão, você precisa melhorar nesse aspecto. Você precisa usar essa comunhão que você tem, essa fé que você tem, para que Deus produza mais coisas boas por meio de você, no meio da igreja. E talvez isso seja a dificuldade de muitos de nós. Nós cremos, nós temos comunhão, mas ainda nos falta refletir isso nas nossas atitudes. Era isso que Paulo estava desejando para Filemão. Mas Paulo não para por aí. Ele ainda vai dizer no versículo 7, que esse irmão trazia grande alegria para o coração de Paulo. Por quê? Porque ele consolava o coração de Paulo, porque ele também reanimava o coração dos santos. E aqui, um detalhe interessante, essa palavra coração aqui, de fato, literalmente não é coração, mas sim entranhas, tá bom? Entranhas. Então, a ideia de Paulo está falando assim, você reanima as entranhas dos santos, dando um sentido de profundidade, de pessoas que de fato estavam sofrendo muito, e Filemão era instrumento de Deus para ir lá, consolar essas pessoas e reanimar essas pessoas, e dar um novo ânimo, uma nova disposição de vida, de ministério, de serviço, de relacionamentos para outras pessoas. Veja que descrição interessante de Filemão. Alguém, então, que tinha fé, alguém que tinha amor pelos santos, alguém que tinha comunhão verdadeira, alguém que tinha fé, mais uma vez no versículo 6, e alguém que era produtivo, alguém que era ativo no ministério, inclusive nos relacionamentos. Nós não estamos tratando de Filemão como alguém descartável, ou como um crente chechelento, se é que você conhece essa palavra, alguém de segunda categoria. Não, era um grande homem de Deus, no seu ministério e na sua igreja. Então, eu queria que a gente pensasse nesse primeiro ponto, que os relacionamentos saudáveis, eles surgem da cooperação por meio do trabalho e da oração. A cooperação é a marca do povo de Deus. Ninguém faz ministério sozinho, não existe o ministério de um homem só, seja dentro de uma igreja ou em uma igreja. Mas pessoas têm dons diferentes, têm cargos diferentes, têm posições de autoridade diferentes. Mas todos nós, como igreja, devemos cooperar uns com os outros para o avanço do Evangelho. Isso sempre regado com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mas, além disso, nós vemos que a família e a igreja, elas se unem. Não há assim, lá na minha família é de um jeito, aqui na igreja é de outro. Não, família e igreja são a mesma coisa. O Senhor Jesus mesmo disse, falaram para ele, olha lá, sua mãe está lá fora. E ele falou, a minha mãe é aquele que faz a vontade de Deus. Né? Meu irmão é aquele que faz a vontade de Deus. Essa é a verdadeira família é a família da fé. Filemão tinha o privilégio de ter sua família de carne e osso, sanguínea, junta com a sua família da fé. Muitos de vocês têm essa possibilidade, esse privilégio, né, de estar aqui como família consanguínea, mas também fazendo parte de uma família maior, mas outros não. Outros vêm aqui só o marido, vem só a esposa, vem só os filhos, ou os filhos não vêm. É uma grande alegria fazer parte de igreja e família se misturando. E outro ponto importante que a gente precisa, pensando nos relacionamentos saudáveis e na cooperação, é que a oração é um processo fundamental nessa cooperação dos santos. Não deixemos de orar uns pelos outros, não deixemos de ser gratos a Deus uns pelos outros, não deixemos de pedir a Deus, que tem todo o poder, para interferir na vida dos irmãos, para que Deus possa trabalhar na vida dele e fazê-lo crescer cada dia mais, para que essa cooperação seja cada vez mais intensa na vida da igreja. Crentes frutíferos amam e produzem fortalecimento uns aos outros. Era assim que Filemão era. E era assim que Paulo desejava que ele fosse, e que mais, ele crescesse ainda mais. Então, relacionamentos saudáveis na igreja devem envolver cooperação de trabalho e oração. Amém? Vamos para a segunda parte do nosso texto. Nós vamos ler agora dos versículos 8 a 16. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto,
Pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e, com maior razão, de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Nós vamos ver na segunda parte, então, que os relacionamentos, eles devem ser de exortação mútua. E eu imagino Filemão lendo essa carta em voz alta para a sua família. E a igreja que se reunia na sua casa, imagine isso. Filemão com a carta de Paulo, olha que legal, chegou uma carta de Paulo. Eu vou ler aqui para vocês, olha, Ó, só elogio no comecinho, hein? Estou mandando bem. E aí chega nessa parte aqui, opa, Paulo quer dar uma dura em Filemão. Porque havia algo no relacionamento de Filemão com outra pessoa que não andava bem. Isso fazia mal para os dois que faziam parte do relacionamento, fazia mal para a sua família, fazia mal para a sua igreja, dava um mau testemunho. Talvez algo que se espalhasse pela cidade, quem sabe. Paulo, aqui como o apóstolo Paulo, responsável pela plantação daquela igreja, responsável pelo pastoreio talvez daquela igreja, ele está preocupado para que aqueles relacionamentos fossem saudáveis, porque é assim que deve ser dentro da igreja. Paulo começa com uma comunicação direta. Ele não está fazendo rodeios, ele não está indo pelas beiradas, mas ele vai direto ao assunto. Filemão, precisamos tratar de algo. E ele fala isso no versículo 8, dizendo que ele sente plena liberdade em Cristo para fazer isso, para dar uma ordem a ele, do que convém ser feito. Essa palavra é muito interessante, convém ser feito. É aquilo que deve ser feito, o que é certo. Porque a gente aprende, quando começa a andar com Deus, que a gente deve fazer o que é certo pelos motivos certos. A gente não deve fazer o que é errado, mesmo sabendo das verdades certas. A gente aprende verdades sobre Deus, a gente vive essas verdades sobre Deus e faz o que é certo. O que Paulo está aqui exigindo e ordenando a Filemão não é algo de uma lei nova, de uma regra nova, mas é algo que deve ser feito, e ponto final. Muitas vezes nós perdemos um pouco essa perspectiva de vista, não, nessa área aqui eu posso escolher o que eu faço. Não. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito. E é isso que Paulo está querendo mostrar aqui para Filemão, que ele precisava tomar uma atitude diferente na vida dele. Mas no versículo 9, ele diz que prefere, no entanto, ao invés de ordenar que ele fizesse algo, e veja que Paulo poderia ordenar, certo? O apóstolo Paulo manda uma carta para você e fala assim, faça isso, ponto final, certo? Ele podia fazer isso, porque ele tinha autoridade para fazer isso. Ele esteve pessoalmente com Jesus Cristo, ele era um dos apóstolos do Cordeiro, alguém que viu Jesus ressurreto. Ele era o responsável pela plantação de muitas igrejas. Ele podia dar essa carteirada, dizer assim, eu como apóstolo Paulo, apóstolo para os gentios, eu ordeno que você faça isso. E ele ameaça fazer isso no versículo 8, mas veja o versículo 9. Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. Que frase linda, pedir em nome do amor. Quando fazemos as coisas por autoridade ou porque obrigamos e exigimos, isso nem sempre é feito de coração. E você que tem filho sabe disso.
Você manda o seu filho arrumar a cama e ele não vai, porque ele não quer arrumar a cama. Mas aí você bate o pé e dá uma carteirada. Eu sou o seu pai e você vai fazer isso. E aí o filho vai, desobedecendo por dentro, odiando a ordem, talvez odiando você. E ele faz o que convém, o que é certo fazer, mas nem sempre integralmente. Não obedece de inteireza de coração. Paulo sabe disso. Paulo sabe que esse não é o objetivo do ministério cristão. Paulo sabe que o objetivo é que as pessoas façam o que é certo pelos motivos certos. E aquilo que deve ser a nossa maior motivação na vida é o amor. Porque foi por causa do amor de Deus que Cristo veio ao mundo. E foi por amor aos perdidos que Jesus se entregou naquela cruz. E esse amor agora, ele está dentro do coração do crente. Só pode amar quem foi amado. E Filemão tinha sido amado. E Paulo sabia disso. Ele não precisa obrigar alguém que está cheio do amor de Deus. Mas agora ele faz um apelo, por favor, em nome do amor de Jesus Cristo que está na sua vida. Eu quero que você age e faça o certo por causa deste amor. Quantas vezes nós perdemos isso? Quantas vezes nós queremos fazer coisas só porque existem regras, ou só porque é o certo de fazer? Quantas vezes nós lavamos louça porque é o que tem que ser feito, em vez de lavar as louças porque você ama a sua família, e você quer que a sua família tenha a louça lavada? Quantas vezes viemos aqui, ou talvez alguns venham aqui, para tocar, cantar, porque eu estou na escala, e é a minha obrigação. Nós viemos aqui para adorar o Senhor, porque eu amo o Senhor Jesus, porque eu amo a igreja. Quantas vezes você vai evangelizar crianças lá no futebol, debaixo de um sol de 33 graus, porque você ama o Senhor Jesus, e ama aqueles que estão se perdendo e pensando, eu preciso mudar a história dessas crianças. Tudo na vida cristã deve ser feito pelo amor, e Paulo sabia muito bem disso. Ele foi o que mais falou sobre isso. E é com base nisso que ele faz o pedido para Filemão. Ao mesmo tempo, nos versículos 8 e 9, Paulo usa uma jogada aqui de palavras muito interessante, porque ele fala, eu tenho liberdade em Cristo. Versículo 8. Mas ele termina o versículo 9 dizendo, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. E aí você deve perguntar, Paulo, você é livre ou você está preso? Você está livre em Cristo ou você está preso em Cristo? As duas coisas. Porque quando Cristo nos libertou, foi para a liberdade que Ele nos libertou. Está lá em Gálatas 5:1. Mas quando nós somos livres em Cristo, nós não somos livres para fazer o que der na telha. Ao mesmo tempo que você é livre em Cristo, você é livre para amar, para fazer o bem. Mas ao mesmo tempo você agora está preso em Cristo. E nós vimos isso, em Romanos, algumas semanas atrás, quando lá no capítulo 6, Paulo fala que nós éramos escravos do pecado, agora somos escravos da justiça em Cristo Jesus. Então você que é crente, você é livre, mas ao mesmo tempo você é prisioneiro em Cristo Jesus. Paulo fala isso porque ele considerava Filemão livre em Cristo. Filemão, você tem liberdade de fazer o que você quer. Você tem o amor de Jesus no seu coração. Mas ao mesmo tempo, se lembre que tanto eu quanto você somos prisioneiros em Cristo. Paulo literalmente, com algemas. Filemão, figurativamente, preso, escravo de Cristo. E o escravo não faz o que quer, faz o que tem que fazer. Então, Paulo está sendo direto em relação a Filemão. Filemão, você precisa mudar de atitude. Mas, ao mesmo tempo, outra característica que tem relação com a exortação, os relacionamentos saudáveis baseados na exortação mútua, é a intercessão que nós devemos fazer uns pelos outros. Paulo aqui vai falar sobre Onésimo. Quem era Onésimo? Onésimo, então, era alguém que nós vamos ver aqui nos versículos 10 e 11. Onésimo era da igreja de Colossos. E nós vemos isso lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 9, quando Paulo, na despedida da sua carta, diz assim, com ele, Tíquico, estou enviando Onésimo,
o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Ou seja, temos aqui lá em Colossenses a descrição de que Onésimo era da cidade de Colossos. Mas aqui no texto que acabamos de ler, vamos ver no versículo 10, que ele era um filho espiritual de Paulo. Ou seja, Paulo pregou para Onésimo e ele se converteu. No versículo 10, faço pedido em favor do meu filho, Onésimo. Não era filho de carne e sangue, mas um filho espiritual, que gerei entre as algemas. Ou seja, ele se converteu na prisão junto com Paulo. Provavelmente, então, Onésimo foi um prisioneiro. Talvez dividiu a mesma cela, ou estava na cela do lado, a gente não sabe. Mas o fato é que Paulo, durante a sua prisão, pregou para Onésimo, e Onésimo se converteu. E como nós vimos que provavelmente Paulo estava em Roma, estamos vendo que Onésimo também estava em Roma. O que ele estava fazendo lá nós não sabemos, mas eles se encontraram lá em Roma. Mas no versículo 11, ele diz algo interessante. Antes, ele era inútil para você, Filemão. Quem? Onésimo era inútil para Filemão. Por quê? Vamos ver um pouquinho mais para frente. Que Onésimo era um escravo de Filemão. E o escravo é aquela pessoa que carregava culturalmente uma certa inutilidade. Ele é só o escravo. Ele só trabalha para mim. Ele convive aqui, ele trabalha aqui na minha casa, mas ele é inútil. Ele está lá, só trabalhando. Mas ele vai dizer, Paulo, que agora ele é útil, tanto para você, Filemão, quanto para mim, Paulo. O nome Onésimo tem um significado, útil. E é por isso que Paulo usa, então, essas palavras, útil e inútil, porque combina com o nome do Onésimo, que era útil. Então, ele está falando, o útil, você considerava ele como inútil, mas agora ele é útil, ele voltou a ser útil. É o nome dele, ele é útil. Ele é útil para você e é útil para mim. Ou seja, Paulo está enviando esse tal de Onésimo de volta para Filemão, porque agora ele tem utilidade para Filemão. Mas Paulo também fala, ele também tem utilidade para mim. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas esse processo que Paulo está falando aqui, me lembra bastante o capítulo 18 de Mateus, quando o próprio Senhor Jesus fala sobre o pecado, como nós devemos agir quando alguém peca. E eu vou ler aqui para relembrar vocês, que está lá em Mateus 18, versículos 15 a 17, diz assim, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Nós não sabemos se Filemão já tinha sido repreendido sobre isso, mas o que Paulo está fazendo aqui é exortar um irmão que está pecando. Ele está mandando essa carta para ser lida em voz alta, junto com a sua família, junto com a igreja, e lá no fim nós vamos ver junto com algumas testemunhas, para dizer, você está errado, e você precisa se render ao seu erro, se arrepender do seu erro e mudar de atitude. A ideia então, que Onésimo estava em Roma, e agora ele precisa voltar para Colosso, e esse relacionamento saudável precisa ser restabelecido. Os relacionamentos saudáveis, eles acontecem quando há cooperação, mas ele também acontece quando há exortação mútua. Muitas vezes estamos desviados do caminho, alguém precisa chegar e falar, irmão, com base no amor, você precisa mudar. Você tem o amor de Cristo na sua vida, você precisa fazer diferente. Mas ao mesmo tempo que precisa ser feito diferente, esse irmão, Filemão, precisa agir de livre vontade. E isso está lá no versículo 14. Mas eu não quis fazer nada sem o seu consentimento. Nada o quê? Nem manter Onésimo sozinho lá para servi-lo, e nem enviar como se nada tivesse acontecido. Era necessário que essa volta de Onésimo chegasse carregada com uma carta. É isso que Paulo está fazendo. Então ele queria deixar Filemão a par daquilo que aconteceu em Roma, que Filemão não sabia, que o escravo fujão tinha se convertido.
para que, versículo 14 ainda, para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Já falamos um pouco da obrigação, mas o que Paulo quer é que ele faça essa atitude de livre coração, espontaneamente, que ele receba esse homem que fugiu espontaneamente, amando fazer aquilo. E é interessante que Paulo trabalha esse assunto do ser transformado de dentro para fora, lá em Colossenses, que é a carta paralela. Ou seja, Filemão também escutaria a carta de Paulo à igreja de Colosso. E Filemão já teria escutado essa passagem dos capítulos 2 para o capítulo 3, onde Paulo trata disso, da transformação que Cristo faz em nós de dentro para fora. E eu selecionei uma passagem aqui, lá de Colossenses 3, 12 e 13, que diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Filemão estava sendo confrontado e exortado a agir com a transformação, a partir do amor que tinha dentro dele, por meio de Jesus. Paulo não queria obrigar ninguém a fazer nada. E nós aqui na igreja também não podemos obrigar ninguém a fazer nada. A palavra de Deus deve nos mover a fazer o que convém, a fazer o que é certo, a ser bondoso com as pessoas, a perdoar as pessoas, a caminhar mais uma milha, a ter paciência, a exortar. É o próprio Espírito que faz que as pessoas mudem de vida. Transformação só pelo lado de fora é a mesma coisa que pegar uma árvore morta e ir lá e grampear maçãs, por exemplo. Maçãs novas. Vai no mercado, compra maçã nova e pendura numa árvore seca. Aquilo é fake, é falso, é mentira. Não funciona. O povo de Deus, ele é transformado de dentro para fora. Paulo está querendo incentivar isso na vida de Filemão. Mas, ao mesmo tempo, Paulo quer mostrar para Filemão que Filemão tinha, sim, responsabilidades sobre as atitudes dele, sobre as ações dele, mas que Filemão precisava entender o mover soberano de Deus sobre a vida dele e sobre a vida de Onésimo. Isso está lá nos versículos 15 e 16, quando Paulo diz assim: talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Paulo está dizendo: nós não sabemos o que aconteceu entre vocês dois. Se Onésimo roubou, matou ou fez alguma coisa de ruim lá na casa de Filemão. O fato é que, de alguma maneira, sob a supervisão soberana de Deus, ele veio parar em Roma. E agora ele se converteu. E agora você, Filemão, não vai mais olhar para Onésimo como um escravo inútil. Agora, versículo 16, mais do que escravo, você vai olhar para ele como um irmão caríssimo. Sabe aquele traste que você conhecia na juventude, que só aprontava, que virou ladrão e que se converteu? Se ele entrar aqui na igreja, você vai recebê-lo como? Com as marcas do passado ou com as marcas do futuro eterno que essa pessoa tem? A igreja evangélica é craque em julgar as pessoas pelo passado, em rotular as pessoas pelo passado. Mas o que Paulo está mostrando para Filemão e para nós é que devemos olhar para as pessoas pelo futuro que está garantido para cada um deles. Nós não julgamos as pessoas pelo passado. O passado tem suas consequências, mas agora Filemão deveria olhar para Onésimo como um irmão amado, caríssimo, importante para ele, Filemão, mas importante também para Paulo, porque no fim das contas, Paulo queria mantê-lo lá em Roma, porque agora ele era útil, mas ele entende que havia utilidade de Onésimo na igreja dele, restaurando relacionamentos saudáveis. Tudo isso é o mover soberano de Deus. Deus leva pessoas para um lado e para o outro, e Deus usa essas pessoas, produz frutos e alcança pessoas em diversos lugares. Nós temos um colega do seminário, Daniel Kim, coreano, Sunju, nasceu na Coreia do Sul, a família não era crente.
recebia convites de pessoas crentes e não aceitava. Na sua juventude foi estudar nos Estados Unidos sozinho, e lá ele encontrou Jesus. Hoje ele é missionário, já viajou em vários países do mundo e hoje está aqui junto conosco, numa missão, trabalhando, estudando, porque foi alcançado um dia quando estava longe de casa. E isso acontece muitas vezes com muitas pessoas. Precisamos olhar para essas pessoas e dizer: você é meu irmão, e agora você caminha junto comigo, você é meu cooperador, e eu te amo em Cristo Jesus. Vemos então que nessa transformação de relacionamentos saudáveis, ela acontece por meio da cooperação, mas acontece também por meio da exortação. O crente sempre vive nessa linha entre a liberdade em Cristo e a obrigação em Cristo, porque somos prisioneiros de Cristo. Nós também devemos lidar com o pecado dos irmãos. Não podemos ver irmãos pecando à torta e à direita e largá-los indo para longe de Deus, ferindo outras pessoas. Nem sempre é agradável essa tarefa de confrontar, mas Paulo nos mostra aqui como essa confrontação pode ser justa, pode ser boa, pode ser bem feita, pode ser feita de um jeito que não fere o outro, mas que o chama para a responsabilidade de amar uns aos outros. Quando essa exortação ela é bem feita e segue os passos que Jesus determinou, ela glorifica a Deus. Mas outra coisa interessante é que muitos pedidos são desconfortáveis, e certamente Filemão deve ter ficado constrangido ao ler essa carta junto com seus familiares, porque era um pedido que talvez tentasse tirar Filemão da zona de conforto. Mas eu não quero aceitar aquele homem, ele fez-me mal quando saiu daqui. Mas, muitas vezes, isso daí é o nosso desejo de manter o controle das coisas. Nós não temos condição de manter o controle sobre a vida das outras pessoas. Nós precisamos tomar a responsabilidade por aquilo que cabe a nós. O que cabia a Filemão? Amar, ser bondoso para com Onésimo. A resposta de Onésimo não cabia a Filemão. É isso que Paulo está ensinando, que nós somos responsáveis pela nossa parte do conflito. A resposta do outro a gente nunca pode controlar. O único que pode controlar todas as situações é o próprio Deus, por meio da sua soberania. Amém? Você tem fôlego ainda aí? Aguenta mais 8 versículos? Vamos lá então, a gente vai agora do 17 até o 25. Olha, o relógio está certo? Ainda está cedo, são 8h15. Então, mais 45 minutos de pregação, vamos lá. Versículo 17. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a sua própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você, no Senhor, este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Uma coisa é certa nessa noite, irmãos. Nós lemos um livro inteiro da Bíblia. Tá bom? Então, se alguém perguntar para você, já leu a Bíblia toda? Eu falo, não, mas esse domingo eu li um livro inteiro da Bíblia. E para a glória do Senhor. Terceira fase aqui dos nossos relacionamentos saudáveis. Nós devemos lidar com as pessoas na esperança da transformação que Jesus promove. Muitas vezes temos a tendência de apelar para as pessoas, esperando que a pessoa humanamente responda a algo. Mas Paulo aqui vai mostrar para a gente que ele tinha esperança da resposta de Filemão. Mas essa esperança não estava baseada nem na autoridade de Paulo, como nós já vimos, e nem na capacidade de Filemão de fazer o que era certo, mas sim naquilo que Jesus faz na vida de todo crente.
ou seja, na transformação ou na santificação. Nessa parte final, nós vamos ver Paulo sendo um exemplo, tanto para Filemão quanto para nós, de como nós deveríamos agir em todos os conflitos relacionais que existem, seja na igreja, seja na nossa família. Em primeiro lugar, Paulo fala sobre levar os fardos uns dos outros. E isso foi algo que ele falou lá em Gálatas, provavelmente a primeira carta escrita por ele, muitos anos atrás. Ele diz, lá em Gálatas 6:2, levem os fardos uns dos outros. O que se espera de um irmão? Paulo, quando faz um apelo, o que ele está esperando de resposta de Filemão? Alguém que era companheiro de ministério, companheiro de caminhada, alguém que visava propagar o evangelho, alguém que era um crente bom, que animava os santos. Paulo esperava que ele fizesse o que convém, ou seja, que ele fizesse o que era certo, que ele recebesse o escravo de volta. No versículo 17, ele diz assim, receba ele, meu companheiro. Se você me considera como companheiro, e de fato eles eram companheiros, porque Paulo já falou isso lá na abertura da carta, receba-o. Essa é a ordem, receba-o. Mas não como você recebe qualquer pessoa, recebe como você me receberia. E aí parece que muda muita coisa, né? Quando eu me converti, irmãos, eu sou fisioterapeuta, já comentei isso algumas vezes aqui, e eu já era profissional, já atuava na fisioterapia. Em algum momento, lendo as Escrituras, eu pensei, e se eu atendesse todos os pacientes como se fosse Jesus ali naquela maca? Aquilo mudou completamente o meu jeito de trabalhar. É lógico, eu confesso que eu não fiz isso todos os dias, em todos os atendimentos, mas, via de regra, de vez em quando eu lembrava disso. Puxa vida, vou atender aquela senhorinha chata, não quer fazer os exercícios, não quer fazer nada. Mas e se fosse Jesus? Ah, minha paciência seria maior. Então vamos lá, vamos fazer como se eu fizesse para Jesus. Não é esse o apelo que Paulo faz, mas ele fala assim, não receba esse homem como alguém que você odeia, receba-o como você receberia a mim. Uau, puxa, Filemão amava Paulo. Seria diferente o recebimento de Filemão, o recebimento de Onésimo por parte do Filemão. Aqui há um conflito, porque Onésimo era escravo, e aí Paulo está dizendo, receba-o de volta, e a ideia é que Paulo está dizendo, receba-o de volta como escravo, e isso não é um problema, irmãos, porque naquela época, mais de 1/3 da população era escravo. Paulo não está aqui lutando nem para abolir escravidão, e nem para dizer que deveria existir escravidão. A escravidão dos tempos de Paulo não era como a escravidão dos escravos africanos aqui no Brasil, a partir do século XVI. Não era coisa diferente. Os escravos faziam parte do círculo familiar, apesar de ter muitas liberdades cerceadas, reduzidas e limitadas. Mas aqui Paulo apenas entende o conceito da época, de que existiam escravos, e de que aquele homem, voltando à casa do seu senhor, ele deveria agora, como irmão, conviver de maneira boa, de maneira afetuosa, de maneira a ter relacionamentos amáveis, não como senhor ou escravo, mas sim como irmãos. Paulo fala em várias das suas cartas, Efésios, Colossenses, Tito, ele fala sobre escravos, que os escravos deveriam ser bem tratados, e que os escravos deveriam trabalhar bem para os seus senhores, porque não importa no reino de Deus se é grego ou judeu, se é branco, se é preto, se é velho, se é novo, se é escravo ou se é livre. O que importa é que nós devemos amar a Deus acima de todos e o próximo como a nós mesmos. Paulo está incentivando a vida cristã, tanto de Filemão quanto de Onésimo. Possivelmente, Onésimo fugiu. E possivelmente, antes de Onésimo fugir, ele causou danos a Filemão. O que Paulo faz aqui é lindo de se ver. Porque para receber Onésimo de volta, Filemão deveria exercer uma atitude muito importante, que era o perdão. Ele deveria perdoar aquele homem que lhe causou mal e que lhe causou dano. E como é difícil perdoar, não é, irmão? Como é difícil perdoar. Paulo não usa aqui a palavra perdoar, mas está implícito nesse receber, que ele deveria perdoar Onésimo. Onésimo lhe causou mal, Filemão foi ofendido, mas agora ele precisa pegar tudo isso e deixar para trás. Não como alguém que esquece aquilo que aconteceu,
mas alguém que não quer mais levantar esse fato diante de qualquer julgamento entre os dois. Paulo está incentivando o Filemon a ser mais crente. As dificuldades da vida muitas vezes exigem respostas de nós. E que tipo de respostas nós temos? Aquela que está dentro da gente. Se você tem ira, quando você é chacoalhado, você vai pôr para fora a ira. Mas se você tem perdão, quando você é chacoalhado pela vida, pelas circunstâncias, você vai colocar para fora o perdão. Paulo estava chacoalhando Filemon e dizendo, você precisa perdoar o seu irmão. Como ilustração disso, Paulo usa a sua própria vida. E ele diz, esse homem causou um problema, causou um dano, ele tem uma dívida contra você, faça o seguinte, eu vou pagar essa dívida. Parece que Paulo aprendeu isso com alguém, que quando olhou, viu uma humanidade toda perdida e com uma dívida eterna que não poderia pagar, jamais poderíamos pagar a nossa dívida para com Deus. O que aconteceu? Jesus veio. E Jesus não disse isso literalmente, mas com as suas atitudes, com a sua vida e com a sua obra, disse, ponha na minha conta, eu pagarei. Aliás, Paulo falou isso para os colossenses, que na cruz, ele pregou toda a escrita de dívida que havia contra Deus. Ele pagou. Agora Paulo, mostrando para Filemon e relembrando Filemon da atitude de Cristo, de que apesar de Filemon ter sido prejudicado e ter sido ofendido, havia alguém que estava disposto a pagar pelo pecador. Será que Filemon quis receber esse dinheiro? Ou será que Filemon entendeu que Paulo estava falando sobre Jesus, ter pago a dívida do próprio Filemon? O que Paulo está fazendo aqui? Exortando com amor. Mostrando que a realidade da cruz, ela deve afetar o nosso dia a dia. Nós não devemos crucificar Jesus de novo. Nós não devemos ser crucificados no lugar dos outros. Mas nós devemos perdoar, porque nós já fomos perdoados. Paulo, nos versículos 19 e 20, diz que de próprio punho pagaria. Por quê? Porque Filemon devia a sua própria vida ao apóstolo Paulo. Paulo está ensinando aqui Filemon que ele deveria pagar o bem, não o bem com o mal. Ou seja, Filemon um dia foi alcançado por Paulo. E nós não sabemos o passado de Filemon. Agora, o Senhor também alcançou Onésimo. E agora Paulo está cobrando essa dívida. Do mesmo jeito que você foi salvo por Cristo por causa do meu ministério, aceite que agora esse escravo, fujão e ladrão, também foi aceito por Cristo. Eu tenho a esperança da sua transformação, assim como eu tenho da transformação de Onésimo. Pague o bem com o bem. A atitude de Filemon deveria ser baseada na obra de Cristo. E é isso que ele diz, sim, irmão, que eu receba de você, no Senhor, por causa do Senhor, porque você está no Senhor, este benefício. Que benefício? De que Filemon perdoasse Onésimo e o recebesse bem, com amor e com bondade. Olha o pedido de Paulo, reanime o meu coração em Cristo. Lembra quem é o reanimador de corações aqui na carta? É o próprio Filemon. Lá no versículo 7, Paulo não falou? Eu fico feliz porque eu sei que você reanima o coração de todo mundo. Agora Paulo está falando, reanima o meu também agora, fazendo o que você tem que fazer, que é recebendo o seu irmão. O que Paulo está fazendo? Esperando uma resposta de Filemon, uma resposta baseada na transformação que Jesus Cristo poderia promover no coração dele. Nos versículos 21 e 22, Paulo vai colocar em prova a obediência de Filemon. Eu estou certo que você vai me obedecer. E não só isso, mas que você vai fazer muito mais do que eu estou pedindo. O que é ser muito mais? Talvez sustentasse, dar boas coisas para Onésimo. Ele não merecia, mas nós também não merecíamos nada. Mas por meio da salvação de Jesus Cristo, nós recebemos muito mais do que merecemos.
E aí nós chegamos, aliás, no versículo 22, porque esse muito mais seria inclusive o próprio Filemão preparar uma casa para quando Paulo estivesse de volta. Ou seja, aqui o negócio aumentou consideravelmente aqui, mas tudo bem, vamos embora. Paulo dizendo para Filemão, não apenas receba e perdoa Onésimo, mas não fique bravo comigo, continue meu amigo, continue me recebendo, continue sendo hospitaleiro, continue servindo os santos, continue orando por mim. Veja que ele diz, por meio da oração de vocês, Paulo queria ser liberto, queria voltar a visitar Colossos, e queria que essa exortação não quebrasse o relacionamento entre eles, mas que o Filemão continuasse servindo a Deus e aos irmãos. Chegamos ao final da carta, versículos 23 e 24, Paulo começa a listar um monte de nome, e o que isso tem a ver com a gente? Ele fala sobre Epáfras, que era prisioneiro com ele lá em Roma, mas ele fala também de Aristarco, que nós vamos ver lá em Colossenses, que também era prisioneiro com Paulo em Roma. Nós vemos alguns nomes, Marcos, aquele mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos, o João Marcos, sobrinho de Barnabé, que abandonou a viagem de Paulo, agora era útil para Paulo, estava junto com Paulo, servindo Paulo. Fala sobre Demas, fala sobre Lucas, o escritor do Evangelho de Lucas, amado médico, que também servia a Paulo. Paulo está sendo servido por esse bando de gente, da igreja, da companhia de Paulo, companheiros de luta, pregadores do Evangelho, mandando saudações para Filemão, incentivando Filemão a tomar a atitude correta. É como se Paulo estivesse falando, está vendo essa galera aqui, gente? Ô Filemão, está vendo essa galera aqui? Ó? Eles estão aqui na arquibancada torcendo por você. Eles estão aqui na minha prisão e eles conheceram Onésimo. Eles ouviram que Onésimo se converteu. E eles estão na torcida por você. Vai lá, faz o que é certo. Tem testemunha aqui, vem do seu bom testemunho de fé, que você está sendo exortado, mas que você vai responder conforme a transformação que Jesus fez na sua vida. Por fim, Paulo diz, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Porque do início ao fim, irmãos, é pela graça. Perdoar é pela graça, exortar é pela graça, ser um companheiro de lutas na batalha da pregação do Evangelho é pela graça. Nós não podemos fazer nada que não seja pela graça, e Paulo sabe disso. Então, mais uma vez, ele deseja graça. Filemão, você vai agir sim pela graça, não porque você consegue. Isso vem de Jesus para o seu coração, fique firme. Como nós devemos agir na igreja? Esperando que as pessoas respondam às dificuldades da vida, às exortações, como Cristo tem transformado a gente, com perdão, com paciência, com bondade. Esse é o de se esperar de todos os crentes. Mas muitas vezes nós estamos numa fase de amadurecimento diferente dos outros. Queremos que os outros sejam mais rápidos na resposta, mas nem sempre é assim que acontece. Mas nós precisamos entender que a obra de Jesus Cristo, o perdão dele, o pagamento de dívida que ele fez para nós, é o motivador, o motor de todas as nossas atitudes como igreja. Os nossos relacionamentos, eles só podem ser saudáveis, porque Jesus Cristo tornou o nosso relacionamento saudável com o relacionamento de Deus. Todo o apelo que Paulo faz é baseado neste argumento. Filemão, você precisa continuar batalhando, e você precisa entregar boas respostas, porque Jesus fez isso por você. E nós não devemos nos cansar de trabalhar, de reanimar uns aos outros, de sermos hospitaleiros, de orarmos uns pelos outros, e de promover bom testemunho para os irmãos da igreja. Paulo incentiva Filemão a ser esse homem, que apesar de já estar na lida do ministério, há tanto tempo, com bom testemunho, apesar de estar falhando numa área da sua vida, ele precisava ser continuamente exortado a continuar promovendo o testemunho do que Cristo havia feito na vida dele. Como alguém que recebia a igreja na sua casa, como alguém que era um dos líderes da igreja, esse homem precisava responder de maneira cristocêntrica.
Portanto, relacionamentos saudáveis na igreja devem envolver cooperação, lembram? Em trabalho e oração. Deve envolver exortação, uma exortação saudável, e também uma edificação mútua, quando um reanima o outro a sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Para terminar, quero deixar 3 desafios aqui para nós, como igreja. Viva na igreja em cooperação, por meio do trabalho e da oração. É muito fácil no decorrer do ano, no decorrer das atividades na igreja, competições surgirem, desavenças surgirem. Nós precisamos nos lembrar disso. Estamos aqui para trabalhar juntos pela causa de Cristo. Juntos, unidos, numa só voz, num só espírito, numa só fé, num só batismo. É a unidade do corpo que faz com que a obra aconteça. Essa unidade foi conquistada por Cristo, ela é permeada pelo Espírito, e nós somos incentivados a viver em cooperação na igreja. Os grupos de discipulados são um ambiente maravilhoso para que isso aconteça, porque a gente pode se reunir de uma maneira um pouco mais informal, semana após semana, compartilhar as nossas lutas, orarmos uns pelos outros, incentivarmos uns aos outros. Não deixe de viver em cooperação junto com a igreja. Ao mesmo tempo, o segundo desafio, que nós nos exortemos uns aos outros, com base no amor. Não veja alguém com falhas e erro e vá lá e fira o irmão, mas lembre-se que Jesus morreu por esse irmão. E nós devemos, com base no amor, não na autoridade, ou no cargo, ou na posição, ou no tempo de crente, mas devemos exortar uns aos outros com base naquilo que Jesus já fez por nós, em nome do amor de Jesus, apelando para o amor que já existe no coração um dos outros. Viva na igreja em cooperação, exorte uns aos outros. E o terceiro desafio, demonstre o seu caráter transformado. Isso é algo que é esperado de todo crente. Nós não podemos ser crentes que pensam, eu sou crente, mas eu era assim, eu nasci assim, eu sempre fui assim, na minha família era assim, e é por isso que eu sou assim. Não coloque culpa no seu passado, na sua circunstância, na família ou na cultura de onde você veio. Você agora foi alcançado por Jesus. Jesus fez algo maravilhoso por você, Ele pagou a sua dívida. Você precisa demonstrar isso na sua vida, na prática diária. Você precisa levar os fardos dos mais fracos. Você precisa sofrer o dano e as injustiças que muitas vezes acontecem contra você. Você precisa ser obediente a Jesus, a palavra de Deus, aos líderes da sua igreja. E você precisa dar bom testemunho, seja aqui na igreja aos domingos, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua rua, na sua vizinhança. Você precisa demonstrar quem é o Senhor da sua vida. Esse era o apelo de Paulo para Filemão. Demonstre que Jesus fez algo grandioso por você, porque fez com Onésimo. Isso afeta a nossa vida. Se Jesus alcançou você, você precisa ser diferente do que você era. Conte com a graça de Jesus para essa transformação. Como devem ser os relacionamentos saudáveis na igreja? Repetindo a frase final daquela historinha que eu contei no começo. A verdadeira beleza da igreja não está na perfeição dos relacionamentos, mas na graça que nos ensina a perdoar, a recomeçar e a amar como Cristo nos amou. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa carta que o apóstolo Paulo escreveu há tanto tempo e que ela sobreviveu aqui nas nossas Bíblias para nos mostrar a beleza de relacionamentos saudáveis na igreja. Que o Senhor nos ajude como corpo, Senhor, a assumirmos a responsabilidade das nossas atitudes, baseadas naquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Nos transforma, nos faz uma igreja saudável, nos faz família saudável. Tudo isso para a honra e glória do Teu santo nome. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.